paz do Senhor, meus amados irmãos, jovens, adolescentes de nossa Igreja Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Amados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical na classe dos juvenis. Infelizmente, tivemos que retornar, o estudo online. Que o Senhor venha nos abençoar e venha também nos livrar deste vírus. Hoje estudaremos a lição de número 12. O título é A Igreja e a Cultura de seu Tempo. Amém? Nós vamos também estar meditando na Palavra de Deus e também estudando esta lição, que é muito importante para todos nós. Bom? Nossa igreja é presidida pelo pastor Dr. Douglas Batista, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Carlos Júnior, coordenadora da Escola Bíblica Dominical Missionária de Lei Batista, e eu, um dos professores a classe dos juvenis, professor pastor Souza Dias. Glória a Deus. Então, neste trimestre, estamos estudando na classe dos juvenis, a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Então, estamos estudando sobre a igreja. Louvado seja Deus. Vamos então, amados irmãos, para a nossa leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Atos, no capítulo 17, dos versículos de 20 a 31. Vamos todos juntos. Está lendo, eu aqui, e vocês aí nas suas casas. Vamos abrir a palavra de Deus, ou pegar a sua revista, que também está na sua revista, e vamos estar juntos lendo esta bendita e maravilhosa palavra de Deus. Versículo 20 diz assim: Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso Deus deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus neste momento, um momento de oração, de intercessão, por aqueles também que estão enfermos, que o Senhor venha operar um milagre. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, rendemos-te graças mais uma vez de estarmos aqui reunidos, agora eu aqui na minha casa e todos vocês aí nas suas casas, para juntos estudarmos a bendita e maravilhosa palavra de Deus. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada um de nós,
cada um dos nossos jovens, seus familiares, que venham a repreender o mal, os impedimentos, e aqueles, ó Pai, que estão enfermos, que o Senhor alcance, que o Senhor entre com providência, que o Senhor entre com a cura, com o milagre, com a libertação e a salvação, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa esta aula, abençoa cada um de nós e fica conosco. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. O nosso enfoque bíblico, ou textual, vamos todos juntos recitar? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. O objetivo da nossa aula, precisamos atingir esses objetivos. Primeiro é refletir sobre a igreja na cultura dos tempos de Paulo. Depois, despertar a necessidade de apresentar Cristo na cultura contemporânea e declarar que fomos chamados para uma contracultura. Glória a Jesus. Título de introdução, acompanhe aí na sua revista, em nome de Jesus. A nossa introdução vai nos alertar que podemos definir cultura como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade que influencia nas artes, religião, ética, costumes, maneira de agir, de vestir, etc. Então, amados, todo ser humano ele vive uma cultura. Todos nós vivemos uma cultura. O ser humano não vive isolado, ele não nasceu para isso. Por isso que quando o homem nasceu só, Adão, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma disjuntora, uma auxiliadora, uma companheira, para ele passar o tempo, para ele trabalhar, para ele viver, para ele se relacionar. Então não adianta aquelas pessoas que gostam de ficar só, eu gosto de ficar só, vai ver no fundo do fundo, são pessoas carentes, são pessoas que precisam de alguém, que precisam desabafar, são pessoas que vivem normalmente doentes, que pessoas que precisam da cura, que precisam de um milagre de Deus nas suas vidas, para se libertar, para se libertar. Porque muitas vezes elas sofrem depressão, têm problema de insônia, então são pessoas que têm algum problema, porque o ser humano não foi feito para viver só, tá? Aprendam isso, não foi feito, tá bom? Ninguém consegue viver um vácuo cultural, pois até mesmo em local isolado haverá um padrão, uma forma de entender e interagir com o mundo. Tá? Então, mesmo aquelas pessoas que acham que conseguem viver sozinhas, elas não conseguem. As pessoas que vivem isoladas, lá no meio da floresta, vende tudo e parte para um... Eles são pessoas doentes, são pessoas que precisam ser libertas, tá bom? Mesmo os indígenas, os aborígenas, então essas pessoas que vivem isoladas, eles não conseguem. Eles vão ter alguém para entrar em contato. Então, é impossível viver em sociedade totalmente alheia à cultura onde você está inserido. Queremos ou não, recebemos essa influência cultural do nosso país, da nossa cidade, da comunidade, da família, dos amigos, e etc. Então, nós recebemos influência de alguma coisa. Tá? Mas qual deve ser a relação da igreja e, consequentemente, do cristão com a cultura da sua época? Tá? Então é isso, o nosso objeto de estudo, nosso objetivo é atingir isso, é a nossa relação, da igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? Com a cultura local, a cultura onde você vive. Qual é essa relação? Tá bom? Então, precisamos entender para podermos pregar a palavra de Deus da melhor maneira possível. Glória a Deus. Tá? Então, no primeiro tópico, Paulo e a cultura vigente da sua época. Então, a cultura ela vai refletir a situação moral, intelectual e espiritual das pessoas que a compõem. E Paulo ele recebeu essa forte influência da cultura local, onde ele vivenciou. Na época, ele tinha
essa relação muito intrínseca, né? Ela é muito íntima. Então Paulo respeitou a cultura local por onde ele passou. Isso é muito importante vocês frisarem isso, né? E o apóstolo Paulo, ele nasceu em Tarso, né? Por isso que chama-se Paulo de Tarso. Muitas pessoas são chamadas com esse nome, devido a Paulo ter nascido em Tarso, que é uma importante cidade da Cilícia, né? Está lá em Atos 21, 39. É um ponto estratégico, síntese entre o Oriente e o Ocidente, recebendo forte fluxo da cultura grega, oriental e romana. Então, uma cidade importante, cosmopolita, né? Ou seja, era uma metrópole, né? Um rico centro cultural também. Paulo aprendeu a profissão lá de fabricantes de tendas e ainda jovem foi estudar em Jerusalém sob a orientação de Gamaliel, que era um mestre altamente respeitado, era um fariseu muito respeitado lá em Jerusalém. Foi instruído no judaísmo estrito, intensamente religioso, destacado nessas questões acima de outros jovens, tornando-se um fariseu exemplar. Ao Filipenses 3,16 diz assim, ó, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era perseguidor ferrenho da igreja de Cristo, que era incipiente naquela ocasião. Estava nascendo a igreja de Cristo, como já aprendemos nas outras aulas, né, na igreja primitiva. Então ele não era chamado ainda nem de cristãos, porque ele foi o primeiro chamado cristão lá em Antioquia da Síria. Tá? Então aqui eles ainda eram chamados de Nazareno, da seita de Nazareno, e seguidor do Nazareno, seguidor do Cristo Jesus e assim por diante, mas não de cristão. Aí Gamaliel, os irmãos devem saber, era um fariseu muito importante quando estava aquela discussão de prender Pedro, de prender os discípulos de Jesus. Ele falou, ó, deixa eles, que se eles forem de Deus, vai prosperar, porque aqui tiveram vários outros líderes que as pessoas seguiram e hoje estão aí, morreram quase tudo, não prosperou. Então, se é de Deus, vai prosperar. Então foi ele que deu essa sábia palavra ali para os líderes judeus daquela época. Amém, amados? Vamos para frente, então. Aqui tem um mapa da cidade de Tarso, que fica na Galácia, né? Na região da Cilícia, na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, tá certo? Então, para vocês terem a ideia. Então, Paulo, ele passou a viver em Jerusalém, como cresceu aos pés de Gamaliel, então tornou-se um fariseu nato, bem, né, incisivo, tanto que ele virou perseguidor da igreja. Ele ia atrás dos cristãos para matar, para prender, e assim por diante. E foi numa ida dessa para Damasco, que vocês estão vendo aí, né, era a capital da Síria, tá? Então, Damasco, que ainda hoje é, e lá no caminho entre Jerusalém e Damasco, chegando próximo de Damasco, Jesus teve um encontro com Paulo naquela visão, e foi maravilhoso, porque ele aceitou a Jesus, ficou 3 dias cegos, e ali Deus teve um encontro com ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? Então, e ali não adianta recalcitrar contra os aguilhões, porque você vai ser meu, vai ser um grande pregador dos gentios. E assim foi. Amém, amados? Então é só para vocês lembrarem aí, né, o mapa onde Paulo viveu, Jerusalém, essas 3 principais cidades. Tarso, onde nasceu, Jerusalém, onde cresceu, e Damasco, ali na Antioquia, né, também, fica próximo de Damasco, onde ele deu os primeiros passos. A igreja primitiva começou ali as viagens missionárias de Paulo. Glória a Deus. Vamos para frente. Paulo é a cultura vigente, chegando a ser até mesmo perseguidor da igreja de Cristo por sua lealdade e zelo pelo judaísmo, até que o caminho de Damasco, né, um encontro com Jesus, mudou tudo. Converteu-se e tornou-se o evangelista mais prominente da história da primitiva, já contamos. O apóstolo Paulo passou por ser um grande defensor dos princípios cristãos e alertou a igreja severamente a não se envolver com o mundanismo e as práticas pagãs que dominavam a sociedade da época. Olha o que diz 1 João 2, 15, 17, eu anotei aí para vocês, tomar nota. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que
Há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bem, meus jovens, glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Ainda, porém, ele também mostrou com suas atitudes, a importância de se contextualizar a cultura vigente, de interagir bem com a sociedade. Então, influenciando com o viver cristão para ganhar, assim, muitas almas para Jesus. Então, Paulo tinha essa preocupação em contextualizar, em saber a cultura local e saber lidar com as pessoas, porque tem gente que não sabe lidar com a cultura onde ele está vivendo. Ele quer pregar o evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não é assim. Então, ele sabia a cultura local, ele sabia se colocar no momento certo, na hora certa, e muitas almas eram salvas para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estiveram debaixo da lei também, para ganhar os que estão debaixo da lei. Falando dos fariseus, dos judeus. Para os que estão sem lei, os gentios, como se estiveram sem lei, não estando sem lei para com Deus, ele lembra aqui, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei, os gentios. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, ou seja, fez como um fraco, como uma pessoa fraca, falando espiritualmente, para ganhar justamente essas pessoas fracas. E fiz-me tudo para todos os meios, chegar a salvar alguns. Olha que Paulo não fala de salvar todos, nem todos serão salvos, infelizmente. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo serão salvos, Glória a Deus. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém? Então, Paulo, ele se fazia, de judeu, mas ele era judeu, mas ele se fazia judeu para ganhar os judeus, se fazia praticante da lei e também dos gentios, se fez gentio para ganhar os gentios e assim por diante. Tá bom, meu amado? Se é assim, queremos que cada um de nós também façamos e aprendamos a se lidar com justamente essa questão de ganhar as pessoas para Cristo. É isso que Cristo veio e é isso que ele nos ensinou. Vamos para frente, evangelize na sua cultura, no tópico 2 já, como os aprendemos com o próprio apóstolo Paulo, não podemos ignorar a cultura, nem tampouco demonizá-la. As pessoas gostam de colocar o demônio em tudo, é culpa do demônio, é que o demônio não... o diabo não permite, o diabo atrapalhou. Tem cuidado também, nem tudo é o diabo, Então, o cristianismo missional conversa com as diferentes culturas, usando como ferramenta de contextualização para melhor levar o evangelho. Claro, sempre rejeitando valores culturais que se opõem a ele. Jesus não pediu que nos alienássemos ou isolássemos. Pelo contrário, veja o que ele ora ao Pai. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifico na verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Então, ele não vai tirar nós do mundo. Ele só pede para nos livrar do mal, como uma oração para nós. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Então, está lá em João 17, 15, 18. Fomos enviados, então, a este mundo, vivemos neles e convivemos com a sociedade humana, mas, tal qual nosso Salvador Jesus, para sermos o sal da terra e luz nas suas trevas. Ou seja, sal da terra e luz do mundo, que o cristão deve ser. Fazer a diferença. Mateus 5, 13, 16. Glória a Deus. Vamos para frente? 2.1 fala sobre a cultura a favor do Evangelho.
Devemos construir pontes culturais, tá? Para pregar o evangelho em um ambiente diversificado. Podemos agir como Paulo, que contextualizava e inseria o evangelho em qualquer que fosse a cultura. A contextualização é justamente para apresentar o evangelho de maneira culturalmente relevante. As demandas do mundo moderno e o ambiente policultural fazem da contextualização uma ferramenta indispensável à igreja hoje, tá, jovens? Então, a igreja que não contextualizar sua mensagem se tornará irrelevante para a sociedade ao seu redor. E, ao mesmo tempo, também precisamos perceber os limites entre a cultura e o pecado. Nem tudo que é dito pelo homem moderno como valor cultural é aceitável diante de Deus. Fique esse alerta, tá? Então, nem tudo que você vê, que ouve, principalmente nas redes sociais, na internet, na TV, né? Nem tudo que a cultura moderna tem como valor cultural é aceitável diante de Deus, tá? Preste atenção nisso, porque muita gente está influenciando aí as pessoas, principalmente as crianças, dizendo que é cultural, né? Então, bater um tamborzinho aqui, né? Fazer uma mandinga aqui e acolá, dizendo que é cultural, né? É um candomblé ali, é uma dança do ventre, é aquelas danças que as pessoas fazem numa roda, chamada capoeira, né? Eles passam muito como se fosse cultural também, mas ali a gente sabe que não é só isso, tá? É cultural, a gente sabe, mas também que não é só isso, né? Ali está ofertando, presta atenção às letras, que ofertam-se ali coisas a demônios, né? Não sede conformado com este mundo, amados. Olha o que Romanos 12:2 diz, como lemos lá no textual, né? Não sermos, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, vamos para frente. A Bíblia nos mostra exemplos que nos fazem enxergar e melhor discernir esses limites. Vemos isso claramente nas recomendações feitas ao seu povo, por exemplo, né, a entrar na terra prometida, para que não seguisse os caminhos das nações pagãs. Então, se vocês for relembrar lá, quando entrou na terra prometida, através de Josué, Moisés foi morto, né, e Josué foi responsável por essa entrada. Então, o que Deus falou? Olha, matem, né? Elimina todas as pessoas de lá, inclusive crianças, inclusive mulheres, tá? Então, matem, não deixem viver. Porque Deus tinha um propósito, não é porque Deus é genocida, né? Muitos acusam Deus de ser genocida, por que Deus permite as pessoas matarem, morrerem, né? Matar todo mundo, aquele povo lá, o cananeu, várias pessoas ali, jebuseus, e filisteus e assim por diante. Deus queria que essas pessoas morressem? Não, né? A Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância, mas que todos cheguem à salvação, tá? Então, mas era preciso, porque aquelas pessoas eram más. A Bíblia diz que eram pessoas de dura cerviz. É o que aquelas pessoas faziam, por exemplo, ofereciam as crianças ao deus Moloque, os cananeus principalmente. Então pegava criancinha recém-nascidas, de alguns dias, e alimentavam, né, uma estátua de Moloque, né, que tinha dentro dele, né, um fogaréu, uma brasa, né, uma fogueira, e jogava as crianças ali dentro, vivas. Outros casos, pegava as criancinhas, jogavam contra a parede, e assim por diante, oferecendo, né, aos deuses dele. Então eram pessoas terríveis, de dura serviço. E muitas daquelas noções religiosas, cananeias, né, eram noções mesmo. Elas tinham noção de religião, não era uma religião, né, que Deus aceitava. Então era parte da cultura deles, mas elas não deviam ser absorvidas pelo povo de Israel. Já pensou se Israel tivesse que absorver aquela cultura? Então tem certo ponto que temos que saber o que pode fazer e o que não. Olha o exemplo também de Daniel, por exemplo, juntamente com seus amigos, se recusou a comer, né, dos manjares do rei da Babilônia, e também não tomou do seu vinho por saber que eram consagrados a ídolos, tá? Então era consagrado a ídolos, aquelas comidas. Então, se é consagrado, você sabe, não coma, tá? Ele estava submerso na cultura babilônica,
mas souberam separar pressupostos culturais, conceitos morais e diferenças religiosas. E ele não participou, então ele comeu a parte. Do mesmo modo, o Evangelho não é apenas um agente passivo, submisso à cultura, mas um agente transformador. Aleluia. Amém, meus jovens? Então vamos saber separar isso. O que a Bíblia nos alerta em relação à influência do mundo, nos exorta. Não ameis o mundo. 1 João 2,15. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12:2. Então a expressão imundo, né, entre aspas, nos versículos citados, refere-se ao sistema pecaminoso, né, e vão os prazeres materiais que nos afastam da santidade do Senhor. Não sede santo como eu sou santo, né, em toda a nossa maneira de viver. Então, em muitos casos, este sistema pecaminoso é disseminado como se fosse uma simples característica artística ou manifestação cultural do país, como, por exemplo, o carnaval, né? Aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas tem igrejas que dançam o carnaval gospel, né? Já ouviu falar, né? Festa junina gospel. Eu mesmo já vi, né? Igrejas, né, que põem a bandeirinha, faz tudo aquela questão, comida gospel, festa junina gospel e assim por diante. Então, a gente sabe que muitas coisas são oferecidas ao diabo, né? Então, a própria corrupção, entre outros. Então, são coisas que você não deve, né, estar pegando como cultura, como fazendo essas coisas. Tem que separar o trigo do joio. A Bíblia mostra as razões por que não devemos amar o mundo. Olha só. Primeiro, amigo do mundo é inimigo de Deus, tá? Então, tem que ter cuidado. É o que diz Tiago 4,4, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15, nada do sistema mundano vem de Deus, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo é passageiro, o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não podemos, amados, então, nos conformar com este mundo. Nós assemelhamos pessoas que ainda não conhecem a Cristo, nem a salvação comprada por Ele para nós com o seu próprio sangue. Então, o sistema pecaminoso do mundo é o inimigo que pode ser vencido quando usamos a nossa fé. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, no mundo crente, já nas considerações finais, já estamos encerrando, o que é que diz aqui? Vocês só acompanham. No mundo, os crentes são forasteiros e peregrinos. Então, nós não somos forasteiros, nós estamos de passagem aqui. Tá? Não devemos permanecer neste mundo, né? Mas se conformar com o mundo e não se conformar com este mundo, não amar o mundo, nós precisamos vencer o mundo, aleluia. É odiar a iniquidade do mundo, morrer para o mundo e ser liberto para o mundo e viver para Cristo, aleluia. Amar o mundo corrompe nossa comunhão com Deus e leva à destruição espiritual. É impossível amar o mundo e ao Pai ao mesmo tempo, tá? Então, amar o mundo significa estar em estreita comunhão com Ele e dedicar-se aos seus valores, interesses, caminhos e prazeres. Significa ter prazer, a satisfação naquilo que ofende a Deus e que se opõe a Ele. Então, é claro que o termo mundo aqui, né, e terra não são sinônimos, tá, amado? Deus não proíbe o amor à terra criada, né, a natureza, as montanhas, florestas, etc. Tá? Então, é um estudo bíblico pentecostal aí da CPAD. Glória a Deus. E, a título de conclusão, realmente o cristão deve ter cuidado, tá, em não absorver essas coisas malignas da cultura na qual está inserido. Toda cultura, por mais interessante e civilizada que seja, traz valores pecaminosos, crenças equivocadas, práticas e iniquidades que se refletem na religião, na ética, nos costumes, na arte, na música, literatura e tudo mais que se compõe. O que no seu país é estado, cidade, família, escola, roda de amigo é considerado algo comum, natural, mas você sabe que é ao contrário o amor e a santidade do pregado por Jesus. Amém? Então a igreja e o seguidor de Jesus deve sempre se fazer esta pergunta e adotar uma contracultura cristã, baseada nos princípios da palavra de Deus. Então tem que ter baseado. Não faz como Paulo. Então Paulo, como nós lemos lá no texto bíblico, né? Paulo chegou ali em Atenas, viu aquelas pessoas ali adorando um Deus desconhecido, ele aproveitou essa brecha, aí sim, é esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. E começou a falar, Deus criou tudo, criou os céus e terra, nele é, que dele aqui movemos. Citou até um poema, né, que nós já estudamos sobre isso, tá, amados? Então é assim que devemos agir. Ao 1 Coríntios 15:31, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia. Filipenses 4:8. Fico com essa palavra, que Deus abençoe, amados irmãos. Não esqueça de fazer aqui o nosso Passando a Limpo, né? A tarefa da classe, faça aí, né? E mande aí pelo grupo. Vamos restabelecer o grupo aí da nossa classe, tá bom? Dos juvenis, e responda aí, por favor, essas 5 questões e nos mande aí ainda no dia de hoje. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe nossa nação e nossa igreja. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer ricamente, para que o Senhor venha abençoar cada um dos nossos jovens, que essa palavra venha fazer morada nos nossos corações. Repreenda todo mal e todo laço, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. O nosso lema, né? Adoração, milagres e salvação, 2021, ano da intercessão. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, em nome de Jesus.